Olá, todo mundo. Bem-vindos a mais uma entrevista que suporta o Diálogo das Américas. Eu tenho um prazer incrível de estar com o professor Nelson Preto, uma pessoa que eu admiro muito, com quem eu, inclusive, trabalhei há alguns anos atrás na área de recursos educacionais abertos. E o professor Preto é um especialista brasileiro internacionalmente reconhecido na questão de alfabetização digital, e vários outros tópicos sobre direitos digitais e internet no Brasil e no mundo. Professor, você pode se apresentar e eu sei que você tem alguns pensamentos iniciais para compartilhar. Tá bom. Obrigado, Carolina. Também muito prazer em estar com você aqui, uma alegria revê-la nesse cenário bonito, nesse momento difícil do mundo. Obrigado por todos aqueles que estão acompanhando esse importante trabalho que vocês estão fazendo, porque efetivamente estamos vivendo um momento muito dramático do contexto contemporâneo no que diz respeito à internet e a todas as coisas ligadas à internet, de tal forma que, para mim, é uma alegria muito grande, como professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no Brasil, poder estar dialogando com vocês sobre estes temas. Na verdade, os três temas colocados nesse projeto, nesse grande debate, são temas que estão absolutamente interligados, né? Quer dizer, nós falarmos em digital literacy, né? que para o Brasil, para o português, é uma tradução que tem já uma polêmica em torno dela, entre alfabetização e letramento, mas nós não vamos entrar nisso aí, vamos falar numa questão mais ampla, e tudo isso tem a ver com esse discurso não democrático que temos visto muito forte na internet, que é um dos eixos, né, da consulta, e da moderação de conteúdo, quer dizer, moderação e produção de conteúdo. Então, eu acho que são temas que têm uma conexão total, né? Dificilmente a gente vai conseguir falar só de um deles. O tempo inteiro vamos estar fazendo links bem ao modo do digital, né, do contemporâneo, com hiperlinks entre todas essas coisas. Muito legal, adorei a questão de hiperlinks dos tópicos. E você vem trabalhando nessa área há muitos anos, né? Como você tem visto a evolução do letramento digital, ou alfabetização digital nessa última década ou 2 décadas, né? Como isso evoluiu? Eu também quero já adicionar outra pergunta. Qual a relação disso com a questão do desenvolvimento de habilidades cívicas e também dos exercícios dos nossos direitos humanos? Bom, eu acho que a gente precisa, para poder comentar sobre estas duas questões, fazer duas grandes observações iniciais numa perspectiva mais macro. Quer dizer, a primeira não resta dúvida que nós precisamos considerar a internet como um direito humano fundamental. Quer dizer, não dá mais para você pensar a internet apenas como uma tecnologia que foi desenvolvida e que está a serviço da sociedade. Não, ela hoje efetivamente é um direito humano fundamental e por isso a importância da Comissão Interamericana de Direitos Humanos poder trabalhar mais fortemente sobre essa questão, e eu já então digo que esse é um pilar básico desse debate. E como um direito humano fundamental, uma questão central que se coloca aí é a necessidade de superarmos as desigualdades digitais. E as desigualdades digitais serão superadas no meu ponto de vista, a partir de políticas públicas, e políticas públicas fortes, que aí sim inclui a chamada alfabetização digital. Então, eu acho que pouco tem sido feito. Pouco tem sido feito porque ainda se pensa da mesma forma que pensamos na questão da alfabetização para a mídia, né, como uma preparação do consumidor para consumir as informações
que são produzidas e veiculadas na internet. Na verdade, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, no nosso grupo de pesquisa aqui na Federal da Bahia, é que nós temos que trabalhar numa outra perspectiva, que é a perspectiva de multiplicação dos polos emissores. Ou seja, nós temos que centrar fortemente na preparação do cidadão, enquanto eles sejam, para que eles possam ser produtores de conteúdos do que consumidores de informações. E por que isso é uma questão central? Porque a preparação para consumir informação se esgota nela mesma. A preparação para a produção de conteúdo, ela não se esgota nela mesma, porque ela inclui dentro dela a preparação para o consumo da informação, ou, melhor dizendo, a preparação para a leitura das comunicações. E essa tem que ser, desculpe, a leitura das informações. E essa tem que ser uma leitura sempre desconfiada. Essa é uma leitura que tem que ser sempre desconfiada. Portanto, se eu conheço os mecanismos de produção, eu consigo perceber cada vez mais aquele discurso que está ali sendo feito a partir de manipulações, porque tudo sempre foi manipulação. Manipulação por edição de um texto, manipulação por edição de um áudio ou de uma imagem, e agora as manipulações pela Deep Web, né? As manifestações de forma muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma tarefa, e é uma tarefa urgente, planetária. É uma tarefa urgente planetária. E, obviamente, isso vai esbarrar em uma série de outras questões que têm a ver com as políticas maiores que a gente pode voltar a falar. Sim, sem dúvida, a gente precisa falar do papel das políticas e do Estado em tudo isso. Mas, antes de chegar nisso, uma pergunta ainda nessa transformação histórica, né, da tradição de letramento digital. Eu lembro, né, começou muito com essa história de consumir, aí a questão de produzir virou parte disso, aí a questão de pensar de forma crítica virou parte disso. Só que como hoje, na América Latina, o pessoal acessa a internet pelo telefone, né, é ainda mais complicado, eu sinto, né? Você tem tanta gente que simplesmente faz um forward de uma mensagem, né? Sem exatamente ler, sem abrir, sem entender, né? Muitas coisas no celular não funcionam da mesma coisa do que no browser, né? O que você vê, qual você acredita ser o impacto do celular nas nossas capacidades de desenvolver o letramento digital? Como tudo no mundo, uma leitura ambivalente, quer dizer, da mesma forma que o acesso à internet, as possibilidades da comunicação ponto a ponto pelo celular possibilitou exatamente uma ampliação absolutamente fenomenal da comunicação, e eu acho que o fenômeno do WhatsApp é um fenômeno bastante que evidencia de forma muito clara isso, e por isso mesmo, quando a gente falar das políticas, a gente vai ter que ter um olhar muito atento sobre o fenômeno WhatsApp e toda a sua apropriação pela sociedade. Então, de um lado, você tem isso como uma coisa positiva. E, do outro lado, exatamente pelo fato de que são recursos limitados, o que termina acontecendo por conta justamente de uma formação deficitária, e aí a formação deficitária que a gente se refere é uma formação num sentido mais amplo, de políticas educacionais que ficam centradas em conteúdos de forma excessiva e não uma formação mais ampla. Então, esse é um ponto central, quer dizer, enquanto nós não resgatarmos a dimensão política da educação e ficarmos achando de que a gente pode, com preparação para testes em grande escala, com fornecimento de conteúdos, com ou sem tecnologia, nós ainda vamos ter a formação de um cidadão muito pouco desconfiado, muito pouco crítico. Portanto, a educação ela vai exercer um papel significativo justamente porque ela vai possibilitar que essa mensagem
potencialmente, obviamente, que essa mensagem recebida ela possa ser destrinchada, que ela possa ser desmontada para poder analisar a sua coerência interna, a sua inserção num contexto maior, porque o que a gente vê muitas vezes são passado adiante informações completamente fora de contexto que a questão qualquer da desinformação, da misinformação. qualquer leitor minimamente formado desconfiaria que aquilo não seria possível, como aqui no Brasil, tomar vacina vai virar jacaré, quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável que alguém, ou que se está implantando um chip para você virar comunista, coisas desse tipo, que obviamente é estimulado por pessoas que, lamentavelmente, estão na presidência da República, dentro da esfera mais alta de liderança do país, que divulgam através de suas redes de ódio, isso demandando, obviamente, uma ação mais contundente. Portanto, tentando fechar a sua provocação, quer dizer, o celular tem essa potencialidade, mas, ao mesmo tempo, essa limitação, o que demanda, mais uma vez, dizer que necessário se faz que se trabalhe mais intensamente com ele. Por outro lado, o fato do celular, do equipamento móvel, possibilitar que ele se constitua num registro em tempo real do que está acontecendo, terminou dando um poder enorme para a sociedade civil no sentido das defesas dos direitos humanos. Então, hoje, você, em qualquer violência contra negros, contra mulheres, contra indígenas, quilombolas, você o tempo inteiro você encontra alguém exatamente filmando, editando e imediatamente publicando, o que faz com que se possa mais rapidamente chegar a esses criminosos, vamos chamar assim, porque efetivamente são criminosos que não respeitam os direitos humanos, não respeitam a democracia. Então, você veja que o tempo inteiro a gente convive com um processo que eu chamaria de dicotômico, ambivalente, e por isso ele tem que ser tratado, não só na grande mídia, mas na educação. Exato. E você comentou sobre a necessidade de políticas públicas nisso, né? Então, qual você vê é o papel do Estado hoje em dia nisso? E você tem exemplos de bons projetos ou políticas públicas de letramento digital, passados ou presentes, né? Aqui a gente tem um debate bastante amplo. Quer dizer, o primeiro ponto central que eu vejo nesse momento é a importância de um fortalecimento dos movimentos sociais. Então, o fortalecimento dos movimentos sociais, inclusive com a possibilidade de uma apropriação mais intensa dessas tecnologias, é algo de fundamental até para que possam os movimentos sociais exercerem um controle sobre as ações do governo, que são fundamentais. Então, do ponto de vista do marco legal, e a gente tem algumas experiências muito interessantes no Brasil, como, por exemplo, a construção, veja que eu estou me referindo à construção do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foram construções feitas pelo parlamento, mas com ampla participação da sociedade civil, portanto, com ampla negociação de avanços e retrocessos. Não temos a lei, o Marco Civil não é a lei mais perfeita do mundo, mas é um grande avanço do ponto de vista dos direitos da internet. Então, do ponto de vista do marco legal, isso é absolutamente fundamental,
principalmente no momento em que estamos acompanhando de forma tão intensa essa plataformização da sociedade através das grandes empresas do Vale do Silício, já conhecidas com o acrônimo de GAFAM aqui no Ocidente, e o equivalente ao GAFAM com Alibaba, Tencent no Oriente, que são Google, Amazon, Facebook, Microsoft e Apple, né? No sentido de que estas grandes empresas estão dominando de tal forma a internet, esse mercado, que elas estão se constituindo como sinônimo de internet, o que não é verdade. Um exemplo maior disso é o próprio Google, que virou quase que um verbo de procurar, né? Então, você encontra inúmeros professores que dizem, põe no Google, o que é um absurdo, como se fosse googar, né? Procurar, e não essa. Existem outras possibilidades de busca na internet, inclusive com estímulos a que se compare os seus resultados. Isso é interessante, né? Porque só um comentário em relação ao googar, né? Tem muitas outras plataformas de busca que, inclusive, supostamente, né, estão mais atentas a questões de privacidade, de tracking, da sua sombra digital, né? Isso também é parte do letramento digital. Então, a gente parece que até uma conscientização dos educadores sobre tudo isso é necessário. Com absoluta certeza. Chegaria isso certamente lá quando falaria da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quer dizer, porque ela também prevê um certo controle sobre isso. Infelizmente, na hora da sua implantação, ela foi um pouco deturpada, mas o que é fundamental é isso que você está colocando, quer dizer, a consciência da proteção de dados pessoais é algo de fundamental e é parte integrante necessária de todo esse processo de chamada alfabetização digital. Então, ou seja, hoje em dia, desculpa te interromper, hoje em dia me parece, então, que a gente está mais e mais aproximando o letramento digital, não mais saber usar o computador, mas entender seus direitos na internet, inclusive. É isso que você acha? É isso que eu acho agora e é isso que eu acho desde o início de nossas pesquisas na década de 90, quando, inclusive, eu fui o coordenador da implantação da internet aqui na Bahia, do Comitê Gestor, quando a gente já dizia que não cabia essa lógica linear e hierárquica de primeiro ensinar os rudimentos. Na época, se tinham cursos para ensinar o DOS, o que não tem o menor sentido. Eu lembro hoje... fazendo um curso de DOS no basement da igreja lá perto de casa. Pois é, o que não tem o menor sentido, como hoje não tem o menor sentido essa ideia de que ensinar o uso. Na verdade, ao contrário, talvez hoje o que nós mais precisássemos, e com isso eu complemento o ponto, é desensinar o que estão aprendendo como sendo a internet. Porque hoje muitas pessoas entram no Facebook e acham que estão na internet. E quem está no Facebook não está na internet. Quem está no Facebook está, no máximo, no Facebook. No máximo, porque nem isso ele está plenamente, porque ele só está na parte do Facebook que os algoritmos permitem ele estar. Portanto, mais do que ensinar alguma coisa, nós temos que desensinar hoje, e esse talvez seria o grande desafio da alfabetização digital. E por que isso, para fechar com a questão da política pública? Porque estes grandes conglomerados, eles estão atuando de forma oligopolista e os próprios estados não estão dando conta de controlá-los. Então, por exemplo, uma empresa ser o dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, no meu ponto de vista, não poderia ser permitido em hipótese alguma. Não sou especialista nessa questão de legislação, mas existem diversos outros setores da economia que, quando você vai, por exemplo, na aviação, por exemplo, nas telecomunicações e de inúmeros outros exemplos, que quando você começa
a crescer com fusões e aquisições de outras companhias, os setores regulatórios vão impedindo. E isso está acontecendo no mundo inteiro. A polêmica sobre Google, sobre Facebook, na Europa, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é intensa e a gente vai precisar se debruçar sobre isso do ponto de vista do marco legal. Do ponto de vista da alfabetização, da chamada alfabetização digital, nós temos que nos debruçar fazendo com que o cidadão compreenda que ele está, na verdade, seja em um, seja em outro ou no terceiro, dentro do mesmo, vamos chamar, um ecossistema, a partir de uma única empresa que domina tudo isso. Então, esse marco legal, ele precisa ser aprofundado, ele é fundamental para que a gente possa pensar nessas tecnologias numa perspectiva de valorização, de respeito, de enaltecimento dos direitos humanos, e, mais do que tudo, precisamos enfrentar algo que está sendo, no caso brasileiro, eu sei que existem muitos outros lugares que assim também está, empresas como Google e Microsoft, que não respeitam os nossos dados, né, que vivem da monetização dos nossos dados, adentrando no sistema público de educação. Temos um projeto aqui no Brasil chamado Educação Vigiada, mostrando através de script que identificam quem são os servidores das universidades e das secretarias de educação, mostrando que estamos com mais de 70% de universidades públicas e secretarias de educação aderindo os seus sistemas de TI à solução Google ou Microsoft. Portanto, isso é de uma gravidade enorme, porque vocês imaginam uma criança com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, nos seus primeiros anos, interagindo com essas tecnologias, já imerso num único sistema operacional, numa única solução tecnológica, de um lado, é um risco enorme para a sua privacidade, e, de outro, é uma indução a um consumidor cativo, porque essa pessoa, quando chegar dos 18, 19, 20 anos, não vai querer outro tipo de coisa, a não ser essa solução. Nada diferente, né? E isso, obviamente, por mais que sejam soluções tecnológicas interessantes, inteligentes e sedutoras, elas são hoje interessantes, inteligentes e sedutores. Elas não foram anteontem e só são o que são hoje porque foram criações da humanidade. Então, se você aprende essa juventude dentro de um único sistema, a possibilidade de invenção, de criação de novas soluções termina sendo muito limitada. Por isso que isso está sendo denominado de a internet virou um jardim murado. Não, muito, muito interessante, né, esse vínculo até da nossa capacidade criativa, né, que vem aí dessas restrições aí, né? A gente tem restrições nosso mundo é menor, né? Diminui se você está só num sistema, preso a um sistema. Muito, muito interessante essa discussão. E você, em um dos seus comentários, você mencionou os algoritmos, né? E isso também tem muita relação com a questão de moderação de conteúdo, o que fica, o que sai, curadoria de conteúdo, o que é dado destaque ou não. Como você vê tudo isso, né? Tem vezes que eu penso que a internet que eu vejo é diferente da sua internet, é diferente do que um afrodescendente vê a internet, ou seja, são várias internets, né? E isso por causa dos algoritmos. Qual você vê aí essa relação do algoritmo nisso tudo? E é uma coisa... E outra coisa que eu fico pensando também, né? O letramento digital, né? Você coloca a responsabilidade no usuário, né? Mas qual que é a responsabilidade do lado das empresas também, né? O que eles teriam que fazer para isso tudo, não sei, melhorar, estar mais transparente, estar mais próximo do que os direitos humanos dizem, questões locais, o que você acha?
Eu não coloco a responsabilidade no usuário, não. Eu acho que a responsabilidade é tripla, né? É quádrupla. É usuário, governos, empresas e sociedade organizada de uma maneira geral. Quer dizer, esse primeiro momento, a gente falou um pouco mais na questão do usuário. Eu acho que o papel dos governos é fundamental, né? E o papel dos governos é fundamental desde que eu tenha, quer dizer, desde que eu tenha, tendo, né, melhor dizendo, tendo uma sociedade civil ativa e organizada, atuante politicamente, porque também deixar na mão tudo do governo não interessa, não interessa, porque você tem inúmeros viés aí, né, de toda essa questão. Com relação às empresas, eu não tenho a menor dúvida de que também aí as constituições dos países e os acordos internacionais de todas as áreas, mas particularmente no campo dos direitos humanos, exigem e cabem aos governos terem políticas bastante fortes de que essas empresas, ao desenvolverem suas tecnologias, algoritmos, mas mesmo tecnologias não acessíveis para pessoas com dificuldade de visão, de audição, e que isto seja cobrado dessas empresas, que elas tenham este tipo de responsabilidade associado a uma série de outras responsabilidades. Eu destacaria aqui que não tem exatamente a ver com o nosso tema, mas a questão da responsabilidade ambiental, que é um momento absolutamente dramático que vivemos no país. E disse talvez, que... não é que não tenha a ver, né? Talvez É isso isso que eu ia é dizer. parte do letramento digital, né? Entender Não, quais e as é isso. consequências do seu uso. Exatamente, eu isso que ia te dizer, não tem a ver diretamente, mas indiretamente sim, porque com a obsolescência programada que tem dos equipamentos e com os lixos digitais, né, os lixos tecnológicos que a gente tem, nós temos um problema ambiental absurdo sobre isso, né? Temos um problema ambiental absolutamente associado a todo esse nosso debate de alfabetização digital, de políticas de TI e tudo mais. Então, nesse sentido, a questão dos algoritmos é algo que precisa ser absolutamente aprofundado, porque os algoritmos, da forma como estão, esses algoritmos opacos, eles efetivamente não contribuem para a democracia e não contribuem para a defesa dos direitos humanos. E não contribuem por diversos aspectos. Os mais extremos são pelos comportamentos racistas, pelos comportamentos homofóbicos, porque os algoritmos foram criados e foram desenhados a partir exatamente do que são as pessoas que o escrevem. Então, eles vão aprendendo a partir dos usuários. E são muitas as pesquisas mostrando o quão racista, o quão homofóbico, o quão preconceituoso eles terminam funcionando. Mas tem a ver também com uma outra dimensão que é fundamental para os direitos humanos, que é o aprisionamento do usuário nas bolhas. E, obviamente, que se eu fico, por mais interessante que possa ser, preso, ouvindo uma música depois da outra, a partir daquilo que é o meu gosto, esse meu gosto vai se consolidando e solidificando num espaço que não me permite apreciar e me deleitar com o diferente. E talvez ficando até mais extremo, né? Como a gente viu algumas pesquisas aí de recomendação. Exatamente. E aí, o que termina acontecendo, eu acho que esse que é o ponto central, e é o ponto que nós trabalhamos nos nossos debates na formação de professores sobre a questão do uso das tecnologias, é que se eu começo, a partir desse sistema de recomendação, a partir desta configuração dessas bolhas, não conseguir perceber o que tem de diferente na música, na literatura, no cinema, eu também não consigo perceber o que tem diferente com relação às pessoas, às culturas, os gêneros e tudo mais que possa acontecer. E aí, o máximo que você termina tendo é uma
paciência com o diferente. O máximo que você consegue ter é o respeito pelo diferente, coisa que aqui no Brasil, lamentavelmente, pelo retrocesso que estamos vivendo, nem isso mais estamos tendo. Tivemos esse retrocesso. Enquanto que o que nós precisamos é uma formação cidadã que enalteça a diferença, ou seja, que tenha como princípio valorizar o diferente. Por isso que eu termino dizendo nos meus escritos e no nosso grupo de pesquisa que o que a gente quer com a educação é que o diferente entre diferente e saia cada vez mais diferente. E, com isso, você terá, então, uma classe, uma juventude que enalteça a diferença e não apenas que tenha paciência com aquele que tem outros valores. Claro que a consequência imediata disso é a ausência de possibilidade de diálogo e, voltando ao início da nossa conversa, a internet apenas amplifica essa tendência de um diálogo completamente comprometido bolhas, nas bolhas e, mais do que tudo, na intolerância com o outro. Exato. E a outra. Não, acho isso muito legal e esse arco, né, de consequência, causa, resultado e como tudo isso está tão interconectado. Bem, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, professor. Alguma mensagem final e aí nós encerramos. Obrigada. Bom, eu diria que a gente tem algumas questões que são fundamentais ainda, muito brevemente, de que um aspecto fundamental que a gente pouco falou e me parece que é muito importante diz respeito ao desenvolvimento científico-tecnológico. Então, a alfabetização digital e todo esse debate sobre os direitos humanos e esse diálogo, né? Essa liberdade de expressão tem a ver indiretamente com a possibilidade da gente ter mais fortemente uma participação da sociedade no desenvolvimento científico-tecnológico. Uma outra questão que me parece muito importante e que eu gostaria de enfatizar é que a gente não pode pensar na questão da alfabetização digital e o que quer que se chame com esse nome, numa perspectiva linear de formação, começando por questões mais simples. Computador, Hein? Como ligar o computador, né? Primeiro passo. Pois é, por questões mais simples e para chegar de forma em coisas mais sofisticadas. Usando um pouco o que tem sido escrito sobre isso, é como se fosse uma escala entre aceder, compreender, para só depois criar. Né? E que, na verdade, a gente precisa entender de que criar, compreender e ter acesso são etapas que têm que acontecer de forma concomitante. E, por último mesmo, apenas por conta do tempo, porque teríamos muito mais para falar, ter muito clareza de que se a gente está falando em internet, está falando em tecnologia, está falando em banda larga, a gente precisa ter claramente qual é o nosso conceito de banda larga. Ou seja, nós não podemos ter banda larga que reproduza desigualdade social e desigualdade digital. Uma banda larga de qualidade é aquela que permite o usuário fazer aquilo que ele quer fazer. Então, se hoje a banda larga é produzir filmes de alta qualidade e colocar na internet e colocar na rede, eu preciso ter uma conexão que me garanta isso. Não adianta falar em 2 megas, 5 megas, 20 megas, eu tenho que falar em a possibilidade de que seja um uso pleno da internet. Isso, para o campo educacional, é absolutamente fundamental, porque quando a gente tem políticas públicas que prevêem para uma escola de 400 pessoas uma conexão de 20 megas, obviamente você não tem internet nessa escola. E é difícil de criar, né? Com certeza.
Obrigada, professora. É sempre um prazer. Desculpe, mais uma última coisa fundamental. Obviamente que tudo isso significa que nós precisamos pensar do ponto de vista tecnológicos em soluções livres. Ou seja, nós não podemos aprisionar o conhecimento. Vale para os licenciamentos, vale para o nosso querido recursos educacionais abertos, mas vale também para os softwares e, no futuro, que já é presente, para o debate sobre o hardware aberto. Exato, exato. E quem sabe os algoritmos também, né? Tem uma discussão quem sabe os algoritmos. sobre transparência e além da transparência, entender o que está em algumas dessas caixas pretas, como algumas pessoas falam. Com certeza. Bem, professor, de novo, muito obrigada. Eu espero tê-lo de volta e vê-lo ativo, a você, os seus estudantes, os seus colegas na universidade e no mundo, no Diálogo das Américas. Tá bom? Obrigado pelo convite. Um beijo grande para vocês. Beijo.